Isso. Valeu, Caio. Um abraço a todos e até a próxima. Sala de coletivo do Mineiro. Isso. Valeu, Caio. Um abraço. Obrigado. Boa tarde. Caio, um abraço. Você não teve o Savarino e preferiu preservar o Tietê, dois jogadores que vinham de uma sequência forte, e as escolhas dos jogadores, né, o Dylan e o Alan Franco, o que você pensou inicialmente? Bem, boa tarde, obrigado. O Dylan é um jogador que vem correspondendo muito, né, quando ele entra nas partidas. Foi assim com a América, foi assim com o Corinthians e outros jogos, né? E o Alan Franco foi uma oportunidade que nós demos a ele. Ele jogou a Copa América, ele vem também treinando muito forte. E o Dodô com uma dor que estava no pé, nós o preservamos para pôr o Alan para jogar, o Alan Franco e o Dylan. Lógico que eles sentem uma falta de ritmo de jogo e até de um conhecimento maior com os próprios companheiros, né? Que eles sempre que treinam contra os companheiros. Você não faz também coletivos, né? Você faz mais jogos pequenos ou treinos contra a base. Eles sentiram nesse aspecto, mas são jogadores de nossa confiança. A ideia deles foi essa, ter uma manutenção do sistema, uma chegada forte à frente, coisa que no primeiro tempo não aconteceu muito. Ô, Cuca, boa tarde, Igor da 98. Esse foi só o primeiro jogo, né, de uma overdose de Bahia, 3 jogos em 10 dias contra a equipe baiana. Conseguiu o time muito bem aí, especialmente no segundo tempo, fazer o resultado. Mas os jogos da Copa do Brasil acabam sendo também tão importantes quanto, né? De repente, preservar o Savarino pode ser um diferencial para esses jogos também. Foi isso que você pensou? Não, nós temos tentado equilibrar a equipe, né? Você vê que a gente tem pouquíssimas lesões musculares, porque os jogadores se cuidam em primeiro lugar. Depois o trabalho é bem feito pela fisiologia e preparação física, e a gente está sempre atento a todos os detalhes para não correr risco, né? Hoje o Nacho era um jogador para de repente ter saído um pouco antes, o próprio Hulk ter saído um pouco antes, mas são situações do jogo. Não é fácil jogar às 11 horas da manhã, num calor como a gente está aí, é atípico, porque você não treina meio-dia e meio, e daí quando você vai jogar é diferente, né? A própria noite que você tem já não é uma noite tranquila, que você tem que acordar 8 horas, 7h30 para tomar café, muda tudo. E eu não tenho um histórico muito bom com jogos às 11 da manhã. Então a gente tem que comemorar tudo isso, essa vitória que ela veio, nos deixa aí num segundo lugar ainda na competição, com 6 vitórias seguidas dentro da competição, o que é muito bom. Boa tarde, Cuca, Marcos Botelho, Rádio da Massa. Parabéns aí por mais uma vitória, para você, para todo o grupo, mediante as dificuldades, todo o cansaço, consolidando o Atlético na busca pelo título. Ô Cuca, você falou de equilíbrio na equipe, né? Chama a atenção que você entra com a equipe com uma formação parecida com aquela do último jogo contra o Corinthians e faz a substituição, coloca o Sacha na volta do intervalo para fazer ali uma dupla de ataque com o Hulk. Mesmo ele não tendo tanta velocidade, ele entra bem na partida, mas, ô Cuca, você sente a necessidade de ter mais peças de profundidade, atacante, de velocidade necessariamente falando, na sua equipe? Você já pensa também na volta do Marrone e do Keno para o próximo jogo contra o Bahia? Bem, a gente tem que analisar o jogo, né? Cada jogo te oferece uma coisa, você não sabe como o adversário vai vir jogar. E eu não esperava o Bahia com uma linha de 5 igual eles fizeram, né? E a outra linha de 4 e o Gilberto. Então, se eles encurtam e fazem uma marcação bem curta como fizeram, encaixando as linhas, vai te sobrar um lado do campo uma vez ou outra, como sobrou para nós alguma vez com o Dodô. E não foram muitas as sobras que a gente teve. Então, nós tivemos que nos adaptarmos à situação de jogo durante o jogo. E no meio tempo nós mudamos, fizemos o que entendemos que devia fazer para aquele momento, e quem entrou bem, contribuiu para a nossa vitória, abrindo mais espaços, e fizemos um segundo tempo bem melhor que o primeiro, até porque entendemos mais o adversário.
Ok, boa tarde para você. Próximo, por favor. Nicolete. Vitor. Ô, Cuca, boa noite. Moreira da TV Alterosa. Boa noite, é ruim, hein? Boa noite. Bom dia aí, boa tarde já, né? Valeu. Deixa eu te falar. O Hulk hoje, aniversário dele, né? Eu vi você abraçando ali na hora do primeiro gol. E sobraram também tapas, empurrões, chutes. Na hora vale tudo ali, né? E você, como foi um jogador de futebol, quão especial é jogar no dia do aniversário, se você já viveu isso? E o Hulk tá vivendo uma fase tão boa que até no dia do aniversário dele, ele põe a bola de bola debaixo do braço e resolve, né? Não, e o dia do aniversário é complicado, né? O cara, geralmente ele vai fazer uma comemoração de aniversário com a família, com os amigos, né? E se você não tiver um resultado bom, esse aniversário ele se torna ruim para todo mundo, né? E era o preço que se tinha. Hoje ele pode comemorar, lógico, comedidamente, dentro das normas, né? E fez por onde merecer se dar esses presentes que ele se deu, né? Porque no primeiro tempo a gente estava muito preocupado com a arbitragem, reclamando demais da arbitragem e meio que desconcentra o jogo. Então foi conversado para que a gente tivesse o foco no jogo. E o segundo tempo foi bem diferente, eu acho que muito em função disso, da concentração maior que a gente teve no jogo. O adversário nos trouxe muitos problemas, não só com a marcação baixa, como com a velocidade de contra-ataque que eles têm. Então é o primeiro dos 3 jogos que nós temos com o Bahia em sequência, e nós vamos ter que melhorar, subir o sarrafo aí para quarta-feira fazer um jogo melhor e, se Deus quiser, ter mais um bom resultado. Olá a todos, olá Cuca, Nelson Rafael da Rádio Eldorado, até já pegando um gancho no seu finalzinho de resposta, primeiro de 3 jogos em sequência com o Bahia, quarta-feira novamente o Bahia, Copa do Brasil. E aí eu queria saber de você o que dá para aproveitar desse Bahia de hoje, pensando no jogo de quarta-feira. Tem ali aquela guerra psicológica entre você e o Dado Cavalcante também, um jogo de esconde daqui, esconde dali, ou então um aproveitamento do que foi visto de hoje. O Atlético pode mudar também para quarta-feira para poder ali meio que mascarar alguma coisa para o Dado? Obrigado. Cara, cada jogo é uma história. O Bahia, o Rossi é bom jogador, Gilberto é bom jogador, Galdesani é bom jogador, Rodriguinho é bom jogador. Vou falar aqui, Nino Paraíba, muitos bons jogadores, é uma boa equipe. O momento deles não é o ideal, mas a qualquer momento pode virar. A gente tem que tomar muito cuidado com cada jogo. Hoje é uma história, ponto final dessa história até o segundo turno. Agora entram os jogos diferenciados, que são mata-matas da Copa do Brasil. Boa tarde, Cuca. Juliano Pato, da Rádio 93 FM. Parabéns pela vitória, Cuca. Obrigado. Cuca, eu gostaria de falar a respeito da amplitude e da profundidade dos laterais. Hoje o Dodô fez muitas jogadas pela intermediária, muitos cruzamentos pela intermediária. É a não característica dos laterais chegarem à linha de fundo, ou é o seu esquema tático que propicia isso para eles, Cuca? É o jogo, né, companheiro? Eu não entro no campo para empurrar o jogador para essa ou para aquela determinada parte do campo. É o espaço que eles encontram. Se você não tem espaço num lado, você vai ocupar, tentar achar do outro. Se você não tem em cima da linha, vai aparecer de repente um pouco mais dentro. Cada jogo te oferece uma coisa. Hoje foi um jogo assim. O primeiro tempo mais para um lado, o segundo mais pelo outro, que foi o lado do Mariano. E graças a Deus que deu certo e nós saímos com a vitória. Boa tarde, Cuca. Paulo Roberto Lagares, Rádio Ita de Itapecerica. Eu queria que você falasse mais uma vez, sobre o zagueiro Natan. Você solicitou a volta do jogador no Atlético Goianiense, chegou, ganhou a oportunidade, assumiu a titularidade e tem se mostrado um jogador bem seguro, bem tranquilo, fazendo dupla ali com o Alonso. Talvez um jogador que poderia ter buscado, um jogador caro, e encontrou uma solução de um jogador que é do Atlético, que estava emprestado e tem feito boas partidas com a equipe atleticana. Pô, eu fico muito feliz, cara.
são as verdadeiras vitórias que me deixam muito feliz. É quando a gente encontra ou reencontra um jogador assim, sem ter custo altíssimo para o clube, como poderíamos ter feito com outras contratações. Então, era um jogador que a gente observou, passamos a ele a confiança e dentro da característica dele, era uma característica que eu entendia necessária dentro do nosso perfil de time, e ele não aparece assim muito em destaque. Se você for ver, ele não é, mas ele é muito regular. São acho que 6 jogos com ele nós tomamos 2 gols. Não só em função dele, porque o Hever tem jogado junto com ele, o Alonso, o próprio Igor. A gente está preparando o Mikael, que também vem evoluindo. E esse é o verdadeiro trabalho que dá um prazer, uma satisfação enorme para a gente. Boa tarde, Cuca, companheiros. Vital, Rádio Inconfidência e Rede Minas. Vou pegar essa fala última sua, Cuca, da regularidade. O Atlético, se é uma coisa que tem sido o Atlético ultimamente, é regular. O Atlético vai bem na Copa Libertadores, vem de uma classificação histórica, vai muito bem no Brasileiro, tem agora uma nova decisão de Copa do Brasil. Cuca, dá para dizer para a gente, pelo menos um pouquinho, é claro, sem entregar muito ouro, qual tem sido o segredo desse trabalho, porque até aqui vem dando muito certo? O segredo hoje é você ser humilde, né? Você ser concentrado e ter humildade em fazer as coisas. Humildade para correr atrás, quando tiver que correr atrás, humildade para defender a hora que tiver que defender, a grandeza na hora de atacar. Quanto mais jogadores você chegar à frente, maior é a tua chance de fazer gol, né? A aceitação que a gente tem que ter no dia a dia, né? Muitos jogadores que não jogam no Galo poderiam jogar em outra equipe ou ficar de mau humor porque não jogam, mas a gente tem criado um grupo forte nesse sentido, né? Essa aí que é a expectativa nossa de poder ganhar, em virtude da turma ter se fechado e entendido tanto assim, porque a gente está atrás de algumas outras equipes que têm já um planejamento executado há um tempo maior, com um grupo formado a tempo maior, e nós 7 jogadores estrangeiros. Então são diferenças em relação a alguns adversários, né? Não preciso citar nome, você pode pensar em qual você quiser. Então esse tempo que a gente está atrás, a gente tem que recuperar no dia a dia, usando o grupo como a gente tem usado, com oportunidades geradas como a gente gerou hoje, por exemplo. Boa tarde, Cuca. Breno Galante do site Deus Me Livre. Cuca, a cada jogo a gente percebe que o Atlético está sendo cada vez mais bem marcado pelos adversários, que com certeza estudam o seu time. Hoje, seu grande desafio é tentar surpreender os adversários? Sim, mas assim, você vê, eu tenho uma bola parada boa com algumas coisas. O Boca marcou muito bem essa bola parada. Parecia que eles já tinham jogado com a gente muitas vezes. O Bahia marcou hoje muito bem as jogadas curtas. Isso, você tem que criar novas alternativas. E não tem tempo para se criar isso, porque não se treina. Quarta e domingo o jogo, se joga e recupera, joga e recupera. Então, essa semana nós jogamos terça, deu um pouquinho mais de tempo para dar uma trabalhada, sabe? De repente não aparece uma jogada hoje, mas ela está pronta para em algum momento que nós tivermos oportunidades, elas serem executadas, né? Tomara que ajude num jogo duro, uma bola assim, fazer o primeiro gol, porque sempre depois do primeiro gol muda-se, né? Vira-se outra partida. Cuca, boa tarde, Betinho do Portal Fala Galo. Queria abordar contigo. O Atlético hoje tem um aproveitamento de quase 72% no Campeonato Brasileiro, o que projetado para a 38ª rodada daria em torno de 82 pontos, pontuação de time campeão. Queria te perguntar o seguinte, Cuca, e o Palmeiras não tem dado sossego, né? Então, como é que você pensa em manter essa regularidade que está sendo constante desde o seu início aqui no Atlético, visto que essa pontuação e o time está disputando 3 competições, fazem isso de alguma forma pulverizar, lesionar, tem várias variáveis aí que podem em algum momento jogar contra. E por último, aproveitando, queria que você falasse um pouquinho sobre o Nacho, se você acha que está confortável a posição que ele está atuando. Obrigado, boa tarde, parabéns pela vitória.
82 pontos, isso seria se acabasse o campeonato com não, mas eu acho que dificilmente você vai manter uma média assim, porque daqui a pouco a luta ela se torna ainda mais intensa, mais difícil. Os caras que estão lutando para não cair vendem muito caro esses 3 pontos, e quem está lá em cima também. Então eu acho que essa média, não só para nós, como para os outros dianteiros aí, também deve baixar, eu imagino, né? Sobre o Nacho estar confortável na posição, eu confesso que eu não entendi muito a tua pergunta, porque eu dou liberdade para ele jogar da maneira em que ele melhor se encontre dentro do campo. Cuca, rapidinho, só para não interferir, mas quando eu falei sobre o Nacho, eu falei não só você dar confortável, se ele nesses últimos jogos, só para não ficar ambíguo, se nesses últimos jogos, por ele não ter aparecido, isso aconteceu de alguma forma, tá bom? É só para ficar claro. Sim. Agora entendi melhor. Não, lógico que ele não está confortável nesse aspecto, porque ele não está 100%. Ele está se aprumando. Ele está voltando de lesão, ele voltou de Covid, ele não tem ainda a confiança necessária, nem o ritmo ideal. E isso aí vem com o passar dos jogos. Cuca, boa tarde, Delo Lima da Rádio Imperatriz. Cuca, o Atlético explorou pouco o lado direito no segundo tempo. A jogada do gol saiu pelo lado direito. Seria a falta do Savarino essas poucas jogadas pelo lado direito? Obrigado. Não, o Savarino teve diversos jogos que a jogada não teve pelo lado direito também, mas eu acho que tivemos bastante jogada pelo lado direito, né? Não discordando de você, que de repente o jogo na TV é diferente, mas aqui vendo do segundo tempo, as principais jogadas nossas, elas foram por esse lado, né? Diferente do primeiro tempo. Esse primeiro tempo, sim, ela nos faltou. Ô Cuca, Vinícius Nicoletti, ESPN, agora sim. Vou falar um pouquinho do Hulk, que completou hoje 35 anos, você falou ali, e é uma idade que o jogador de futebol geralmente está em decadência fisicamente. Você mesmo parou de jogar com 33. Eu nem cheguei nessa idade. nem cheguei nessa idade. E a gente viu o Hulk ao contrário, câmera na casa dele, fazendo, voando do jeito que ele está voando, brigando pela bola, do jeito que ele está correndo, e é o jogador que mais atuou no Atlético nessa temporada, né? 22 jogos consecutivos, você até poupa ele muito pouco, além de ser o artilheiro da equipe nessa temporada. Então, o que você diria desse físico dele? Se é uma coisa que ele é privilegiado ou ele cuida para isso? Isso é uma novidade no futebol que a gente está vendo. E o quanto ele é hoje essencial para o time do Atlético, que a gente vê que ele fazendo gols e dando passes assim, a cada jogo evoluindo mais e contribuindo mais para o time. Eu já joguei com jogadores assim, me lembro do Simão. Você lembra o Simão volante, que era 35 anos uma vez, e fui levar ele para o Goiás, o presidente falou, não, vou trazer um ancião, ele tem 35 anos. Eu falei, ele tem 36, presidente. E foi, cara, quando ele entrou no Goiás, ele deu liberdade para o Josué e para o Marabá, nós montamos aquele timão que no segundo turno voou no Campeonato Brasileiro 2003. Ele deu essa consistência que eu imaginava que precisava lá. Trabalhei com o Zé Roberto, com 39 anos, corria igual uma criança, parou porque quis, ainda poderia seguir. Outro dia ele deu uma palestra para nós lá em Santos, no final ele tira o colete, está melhor do que quando ele jogava comigo, na Portuguesa em 1994, imagina. E o Hulk é um cara assim também, cara, que eles sabem que eles precisam muito do corpo, do físico, para seguirem adiante em alto nível como ele está. Então ele investiu nele. Tem os equipamentos em casa, faz a recuperação em casa, o que ajuda muito, muito, recovery, etc. Lógico, tem os momentos de lazer dele, mas ele profissionalmente se cuida, porque você pode ter certeza que se não se cuidasse, não chegaria tão longe, né? E esse se cuidar, ele evita muitas lesões. O jogador se fortalece muito. Um feliz dia dos avós hoje, né? Hoje é dia do avô.
Né? Um feliz dia do Avós para vocês todos aí. Um bom domingo, obrigado. Tô aqui, Hulk, primeiro, te dou parabéns pelo aniversário ou pela atuação? Parabéns em dose dupla, né? Então, feliz por estar completando mais um ano de vida, cheio de saúde, cheio de muita paz, cheio de realizações. Uma delas, hoje, poder comemorar com essa vitória. Acho que foi o presente que eu pedi aos meus companheiros. E graças a Deus conseguimos. Não foi fácil, né? Jogar 11 horas da manhã, estava muito quente pra gente ali dentro. Mas o presente é meu e quero dividir junto com a nossa torcida maravilhosa que estava nos acompanhando aí, torcendo por nós. Presente realmente para a massa atleticana. Você já buscou lá 2 gols no último jogo do Campeonato Brasileiro e agora mais 2. A massa está feliz demais com as suas atuações. Eu fico feliz, né? Procuro sempre estar trabalhando, sempre estar melhorando, né? A gente não pode relaxar, né? Temos que pegar as atuações boas e procurar aprimorar, pegar as não tão boas e procurar melhorar, e eu sigo assim para poder fazer um excelente trabalho junto com meus companheiros e levar alegria para a nossa torcida, que é uma torcida maravilhosa. Obrigada, Hulk. Parabéns mais uma vez. Parabéns em dose dupla. Ele mesmo falou, né, Pinel? Arena Web. O futebol com mais emoção. Entrevistas, notícias e informação. É na Arena Web. O canal do seu coração. Arena Web não tem comparação. Arena Web, o melhor conteúdo garantido. É o seu canal do YouTube preferido. É o seu canal do YouTube preferido. Arena Web tem o melhor conteúdo garantido. É o seu canal do YouTube preferido. É o seu canal do YouTube preferido. Siga o nosso canal no YouTube e fique por dentro das entrevistas coletivas, vídeos urgentes e bombas do futebol. Siga-nos também no Instagram, @ArenaWeb_. E fique por dentro das notícias, transferências, memes, enquetes e sorteios. Arena Web, conectado com emoção.